Glória a Deus, aleluia. Provérbios 10, 14. Glória a Deus. Todos acharam, diz amém. Amém, Jesus. Quem não achou, diz misericórdia. Vamos ler a palavra do Senhor. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo há uma destruição. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Nessa oração, eu quero pedir para todas as igrejas, toda a igreja, amém? Que orem em favor das mamães hoje, né? Feliz Dia das Mães, para as mães que aqui se encontram, né? Vamos orar em favor delas. A mãe do nosso irmão, glória a Deus, aleluia. O Dair, pelas irmãs que estão aí, né? Vamos orar por todas as nossas mamães, vamos apresentar elas no dia de hoje, amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento de oração, meu Pai, a qual me encontro, Senhor, na sua presença, ó Pai, a pedir, Senhor, perdão de meus pecados, ó Pai, meu agir, meu pensar, meu falar, Senhor, perdoa, Senhor, tudo que é errado em mim, meu Deus, Pai. Estou aqui, Senhor, perante a sua igreja, ó Pai, neste culto maravilhoso, nada a Ti, Senhor, a pedir, a clamar, Senhor, por todas as mamães, Senhor, dessa igreja, ó Pai, dessa terra, Senhor. Eu peço por elas, ó Pai, porque eu sei, Senhor, que é tão difícil, Senhor, para uma mãe, Senhor Jesus, poder, Senhor, aguentar muitas coisas dos seus filhos, ó Pai, muitas coisas, Senhor, que tem para poder agradar a Ti também, Senhor. Deus, eu peço, meu Pai, pela sua misericórdia, ó Pai, haja, Senhor, em seu favor, haja, Senhor, em nossas palavras, ó Pai, recebe, Senhor, as nossas orações, ó Pai. Deus, primeiro abençoe esse culto de hoje, Senhor, a qual iniciamos, Senhor, na sua presença, Pai. Seja conosco, seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus em nosso meio. Nos traga, Senhor, a paz, nos traga graça nessa noite, meu Deus, nos entrega a vitória, Senhor. Eu peço, meu Deus, muitas vezes não temos palavras, Senhor, somente o pensamento ligado em Ti, mas eu creio, Senhor, que Tu és maravilha. Eu creio, Senhor, na Sua misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Essa noite, né, é um culto aí especial sobre as mamães, né? Muitas lutas, muitas provas, né? Mas eu creio que Deus é vitória, né? Só de nós enfrentar esse frio para chegar aqui já é uma vitória muito grande, né? Ainda vai para nós que mora aqui nessa região aqui, né? Aqui é frio, viu? Enquanto lá em cima lá tá 10 graus, lá aqui tá 0. Porque aqui é frio. Mas eu creio que Deus vai entregar grande vitória para nós essa noite. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque somos o que? Somos escolhidos do Senhor e estamos batalhando para poder chegar até o céu, né? Glória a Deus. Porque somos milagre na mão do Senhor. Hoje mesmo estava ali com o nosso pastor Medrade, né? Lá do Pará. A gente fez a ligação para fazer a live lá. E eu estava ali testemunhando, né? Como Deus é maravilhoso na vida da gente. Deus, quando Ele fala, eu vou te dar vida e vida com abundância, né? Como eu disse lá, né, aos 4 anos de idade, eu estava morrendo, né? Estava indo já para baixo, né? Deus, ali, o diabo já tinha armado o laço, já tinha acabado com o meu pulmão, já tinha feito tudo, né? E minha mãe não acreditava muito em Deus, e meu pai muito menos, era só em benzedeira, era só em bruxaria, né? Como meu pai levou eu lá para ser benzido, aquelas coisas todas, mas Deus tinha um plano grande, né? Para nós poder viver e contar o testemunho, porque Deus fala assim: vós sereis a minha testemunha daquilo que eu faço, né? Aleluia. Glória a Deus. E ali eu contei aquele testemunho, né? Que é para que muitas vezes a gente tem as coisas nossas, glória a Deus, aleluia, e tem as nossas dificuldades. Só que para nós pensar como ser humano, na nossa dificuldade, não tem jeito, não tem condição, né? Mas para Deus tem.
Ele nos livra da morte, Ele faz tanta coisa por nós, né? Glória a Deus, aleluia. Igual está aqui, né? A riqueza do rico é a fazenda, mas do pobre é a pobreza, né? E nós somos o que? Nós somos ricos na presença de Deus. A nossa riqueza não está aqui em fazenda, não está em pobreza, mas está assim acima daquele que é o rei, aquele que tem o ouro e tem a prata para nos entregar, né? Essa é a nossa riqueza, é lá no céu. Nosso mundo não é aqui, nosso mundo é lá. Quando chegarmos até Jesus, Deus diz assim na sua palavra: seja fiel até a morte, e eu serei contigo, né? Então quer dizer, que nem eu disse hoje lá, pastor Medade, né? Não estamos salvos ainda, só teremos salvo a partir que nós partimos para o Senhor e Ele tiver misericórdia de nós e levar nós lá. E para isso nós temos que fazer o quê? Obedecer a palavra do Senhor, né? A gente tem que obedecer. A dificuldade é grande? A dificuldade é muito grande. Eu vou dizer, glória a Deus, aleluia, já entrando na palavra aqui, glória a Deus, aleluia, que as dificuldades são tão grandes na nossa vida, a aflição é tão grande, que muitas vezes, glória a Deus, aleluia, a gente tem que recorrer, como a própria palavra de Deus diz: recorre ao irmão, recorre à irmã, recorre ao outro para poder pedir oração, né? Quantas vezes o Arnaldo mesmo pode dizer, né? Quantas vezes o Arnaldo, Luciano, me ajuda, me ora, ligando para o pastor Raimundo: Raimundo, ora que eu estou ruim, ora que eu não estou enxergando. E a gente faz a oração e Deus faz o quê? Deus opera um milagre. Só que tem muita gente que não acredita nesse milagre. Tem muita gente que acha que servir a Deus é só vir aqui na igreja, dar glória a Deus, só fazer isso, Padre. Não, tem que ter uma educação aqui, uma obediência sobre Deus. Nós vimos na igreja, glória a Deus, aleluia, que o mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, não dependemos mais das coisas do mundo, não é verdade? Não dependemos mais disso, porque nós não somos daqui, glória a Deus, aleluia. Então, nessa noite eu quero trazer essa palavra para vocês, glória a Deus, aleluia, que as dificuldades vão vir. A dificuldade é difícil, mas nós temos que ser fiel. Muitas calúnias vai vir sobre nós, só que se você estiver firme, ela não vai ter valor. Ela não vai ter valor. Por quê? Porque Deus está contigo. Deus vai te livrar. Deus vai tirar daquilo que, glória a Deus, aleluia, que é impossível para você, mas para Deus não é. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer à igreja, por exemplo, eu mesmo, eu usava, né? E eu necessito, vamos dizer assim, das coisas do patrão. Eu viajo, aí muitas vezes precisa do tal do WhatsApp. E eu não posso ter, por quê? Porque eu sou obediente a Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: a partir do momento que você aceitou Jesus, o mundo já não pertence mais a você. Você morreu para o mundo. A partir do momento que você fez algo para Deus, aquilo que Deus quer com você, você tem que obedecer. Então, muitas vezes eu chego nos lugares e o povo fala assim: como você não tem WhatsApp? Como é que você vive sem WhatsApp? Eu falo: eu vivo com Jesus. Jesus que cuida de mim. Mas como é que você vai fazer para poder pegar carga? Eu falo: eu não tenho carga, eu não tenho caminhão, eu só tenho um emprego. O dono do caminhão está lá, vocês vão lá, manda WhatsApp, ele faz o que vocês quiserem. É ele que vai falar para poder ir lá carregar. Mas se não vai precisar falar com você para que falar comigo? Fala com o patrão, ele que é o dono. Muitas vezes acontece assim. Agora tem uns que falam: não, eu não vou carregar porque ele não tem WhatsApp. Eu falo: sai dele, bichão. Eu penso na hora. Muitas vezes eu falo para o meu patrão assim: é porque eles não conhecem o meu Deus. Eles ficam com a carga deles, mas Deus vai cobrar eles. Você pode ter certeza. Glória a Deus, aleluia. Essa viagem mesmo, cheguei ali em Rio Verde, vindo embora, doido para chegar em casa, né? Quase 20 dias longe de casa. Aí cheguei numa carga lá, o cara falou: eu não vou carregar. Mandou mensagem para o patrão: porque ele não tem WhatsApp. Aí o patrão mandou já bravo para mim, né? E agora, hein? Como é que vai fazer? Perdemos a carga, para você poder ir embora. E agora? Aí eu mandei outra mensagem para ele dizendo: olha, Deus vai cobrar dele, viu? Deus vai cobrar dele por ele estar fazendo isso aí. Porque o meu Deus é grande. Ele não vai deixar eu ficar aqui. Você pode ter certeza disso. Passou-se uns 10 minutos mais ou menos. Eu fui numa outra transportadora, cheguei lá, comecei a conversar com o rapaz falou assim, aí eu contei da outra transportadora que tinha me negado a carga. Aí eu falei para ele. Aí o rapazinho falou assim: eu não posso carregar você porque
essa carga não vai dar tabela na sua carreta. Mas a dona da carga, eu conheço ela que passou para nós, vou te passar o número dela, você liga direto para ela, que é ela que passa para todos eles. Aí eu peguei o número, passei para o patrão, ó, se vira aí. Ele ligou lá e conseguiu a carga. Aí precisava fazer uma chamada de vídeo, que eles falam cara da seguradora, para poder, você tem que atender, colocar a cara para tirar foto. Aí falou, tinha que ser pelo WhatsApp. Eu falei, não, você quer uma chamada de vídeo, eu te ligo. Mas pelo WhatsApp não, pelo do inimigo não. Aí ela pegou e falou, então tudo bem, então você me liga. Aí fui lá no Google, liguei no celular meu no Google e ela atendeu. Ela atendeu, põe a cara ali, nem, pode dizer que nem estava vendo ela, né? Deixa ela me ver. Ela viu, tirou lá, pronto. Aí ela falou, eu fiquei surpresa agora, como é que pode fazer uma chamada de vídeo por esse aplicativo? Eu nem conhecia. Eu falei, vocês não conhecem porque a própria Bíblia fala, conhecereis a verdade os libertará. As coisas do inimigo a gente tem que afastar, a gente tem que correr disso. Por quê? Porque ele está aí para fazer laço, para poder aprisionar o crente. Eu digo para vocês por que aprisiona o crente, porque a própria Bíblia diz assim, no final dos tempos, muitos seriam enganados, até mesmo, se possível, os escolhidos. E hoje nós podemos ver que muitos escolhidos de Deus estão aí atrás de WhatsApp e não larga dele. Você vai nas igrejas que tinha doutrina como Deus é amor, como muitas igrejas, você chega lá, você vai falar, ó, Deus não permite ser lá na nossa igreja. Eles vão dizer assim para você, isso é coisa do homem. Não vai naquela igreja lá não, que é coisa do homem. Só que eu sigo essa coisa, sabe qual homem que eu sigo? Aquele que mora lá no céu, que está para me salvar. Amém? É aquele lá do céu que está para me salvar. Aquele lá eu vou seguir. É coisa do homem? É do homem que está lá no céu, que morreu por mim. Esse eu vou seguir, esse eu vou guardar dentro do meu coração. Se ele falar, você não pode mais trabalhar, eu não vou trabalhar, porque eu tenho que confiar num Deus que tudo pode. Um Deus que te dá as coisas para você. Porque eu lembro, glória a Deus, aleluia, algum tempo atrás, quando eu fui dirigir a igreja do São Jorge, ali pela igreja dos Amor, eu lembro que quando eu assumi lá, eu fiquei desempregado. Eu fiquei 3 anos desempregado, né? 3 anos desempregado, procurava emprego e não achava. Quando eu achava, ia começar a trabalhar, o povo tirava o emprego de mim, não precisa mais. Só que nunca faltou nada dentro da minha casa. Passei prova, passei. Quando minha filha falava, eu quero um iogurte, pai, e eu não tinha condição de comprar. Só que Deus nunca deixou faltar o arroz e o feijão dentro de casa. Por muitos anos, por muito tempo, né? E a prova lá dentro, quando começava a orar, as coisas iam totalmente, glória a Deus, assim, as pessoas se levantavam, o diabo entrava num, entrava no outro. Muitas vezes até campanha na mata para Deus tirar o de lá fizeram. Isso é o que? É macumba, né? Mas eu era sempre firme com o Senhor. Tudo que eu ia fazer dentro da igreja, se o irmão vinha conversar comigo, eu chamava minha esposa, vem cá do meu lado aqui, para não dar o que falar, para ser uma pessoa ciente naquilo que está fazendo para Deus. Quantas e quantas vezes nós estamos ali na oração, ali, das 9 horas até as 9h15, muitas vezes das 9h15 até as 9h30, e lá na sede, lá pessoas ir lá falar que nós estávamos orando até 2 horas da manhã, que a pessoa estava até perdendo o casamento. Você vê como é que o diabo é sujo. O diabo ele persegue as pessoas que servem realmente a Deus. Eles perseguem. Por quê? Tem muitos crentes que têm a cabeça fraca dentro da igreja. O diabo joga um laço, ele cai. Joga uma seta, ele aceita. Ele cai do diabo. Por quê? Porque ele está nessa fase aqui, ó, onde Deus fala aqui, ó, que o rico é na fazenda e o pobre da pobreza. É pessoas pobres de espírito. Não acredita naquilo que Deus possa fazer. Muitas vezes, glória a Deus, aleluia, a gente tem buscado a Deus, ai Deus, mas eu estou precisando de algo do Senhor, que nem eu e o André, nós temos 2 casos na justiça, está lá, está ganho, mas o que o advogado fez? Que as pessoas fizeram lá, o diabo entrou na cabeça de um, na cabeça do outro, pausaram o processo, está lá pausado. Só que está nas mãos de meu Deus. A hora que Deus fala, não, chega, basta, eles passaram pela essa prova, Deus vai entregar. Muitas vezes a gente pensa, mas está demorando a minha vitória, está demorando isso. Não é na nossa hora, é na hora do Senhor. A gente não parte desse mundo se não for na hora do Senhor.
Hoje nós temos a oportunidade de falar, de pregar o Evangelho. Deus dá oportunidade para mim, dá oportunidade para o Arnaldo, dá oportunidade para qualquer um de nós. Só que cada um tem um momento. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes para nossa irmã lá, Deus dá oportunidade para falar com as suas vizinhas. O Arnaldo, Deus dá oportunidade para falar com outras pessoas na escola dele. O irmão lá dá a oportunidade de pregar em outros lugares. Tudo tem um lugar. Glória a Deus, aleluia. É fácil? Não. Porque quanto mais a gente fazemos para Deus, mais irritado o diabo fica. Por quê? Porque quando você está fazendo de verdade para Deus, levando a palavra sincera e obedecendo a palavra, andando como um crente certo, que nem as irmãs, glória a Deus, aleluia, com a blusa aqui, sem decote, sem cortes do lado, a saia cobrindo o joelho, não usando tênis, não usando as coisas do inimigo, né? Não usando salto, né? Deus opera, porque ela está em obediência à palavra de Deus. Se não está usando o WhatsApp, nada de rede social, não assistindo vídeos, não fazendo coisas erradas, ilícitas, o que ela está? Sendo fiel ao Deus que ela serve. Mesma coisa aos irmãos. Se o irmão não está errado, está andando dentro da doutrina e andando segundo a palavra de Deus, como a Bíblia fala, mudai as suas vestes. Nós não somos daqui. Nós temos que ser diferenciados de todas as pessoas no nosso agir. Nosso agir tem que ser diferente. Não podemos chegar a conversar com o nosso vizinho. Ô vizinho, vem cá. Não, de maneira alguma. Carrancudo, bravo. Jesus não é assim. O Espírito Santo de Deus, ele é educado. Você vai ter que chegar nas pessoas com um sorriso no rosto, dizendo para a pessoa olhar para você e ver o seu semblante, que o seu semblante é diferente de outras pessoas. Não importa o que você está passando dentro do seu lar, não importa o que você está passando dentro do seu trabalho, não importa o que você tem passado no seu dia a dia, o seu semblante tem que estar em quê? Em Cristo. Se eu estou feliz, porque Cristo vive em mim, que Cristo está comigo. Se Cristo está conosco, então hoje nós viemos na igreja como? Viemos adorar a Deus. E como nós vemos adorar a Deus? Feliz, com um sorriso no rosto, porque o próprio salmista diz, né? Vamos adorar a Deus com o quê? Com um sorriso. O salmista Davi diz isso, né? Alegrei-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se nós estamos vindo aqui, nós estamos buscando um Deus que tudo pode. A palavra de Deus diz assim que muitos já perderam a sua fé. Porque o próprio Jesus diz, será que quando eu voltar, acharei fé nessa terra? Quando Deus olhou lá do céu, na época de Noé, ele viu algum justo na terra? Não. Mas ele ouviu uma obediência de Noé. Um só, já pensou? E quanto o mundo hoje não está bem maior de pessoas na terra do que aquela época? E quantas pessoas hoje têm adorado a Deus de verdade? São poucas. Aleluia. Você vai na igreja, aonde a doutrina é pregada, aonde as pessoas vivem na doutrina, aonde a obediência é levada a sério, aonde as coisas de Deus é levada a sério. Quantas pessoas tem lá? Podemos contar. 5 ou 6 pessoas. Você vai numa igreja a qual o pastor fala, não tem nada a ver. Não pode, irmão. Irmã, você pode. Irmão, você pode. Quantas pessoas tem lá? É cheio, né? É cheio. Por que acontece isso? Porque a porta do inferno é grande. Hoje nós lemos lá, glória a Deus, aleluia, que a porta do céu ela é estreita. A porta ela é estreitinha. Se ela é estreitinha, tem que andar na linha. Você tem que obedecer para poder entrar lá. Não é qualquer um que vai entrar lá. Você vai ter que ter o seu selo na sua testa, o selo vindo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Igual esses dias atrás, eu ouvi um testemunho onde um diabo caiu lá e o pastor lá foi expulsar ele. E ele dizia, o seu Deus não está lá mais no céu, ele está nos ares. Aí ele diz assim que ele está só esperando a ordem do Pai.
Ele já está aí sobre as nuvens. Ele já está vindo, já está na nuvem, né? E ele falava dessa maneira assim: e os que são salvos já estão separados. Aí o irmão pergunta para ele: mas quem são esses? Ele fala: os puros de coração. Para a gente ser puro de coração, não podemos ter mágoa. Puro de coração, não podemos ter maldade. Puro de coração, temos que amar aos irmãos uns aos outros como a si mesmo, né? Quando Deus manda a gente fazer as coisas, a gente tem que fazer, tem que obedecer à voz do Senhor. Certa feita, eu estava em casa, glória a Deus, aleluia, aconteceu algo com a minha mãe, estava lá viajando, lá em Minas Gerais, corri, liguei para o pastor Raimundo, ora, pelo amor de Deus, minha mãe está lá, deu parada cardíaca nela, está entubada, ora para nós. Raimundo orou, disse: ó, tem um homem lá do lado dela, né? Deus vai te dar vitória. E eu fiquei com aquilo, e Deus deu a vitória, está aí. Do nada, no final do ano, minha esposa de novo: ora, Raimundo, por ela, está internada, lá vai fazer operação no rim. O que Deus fez? Raimundo orou, entrei em oração, Raimundo orou. O que aconteceu? Sarou. Começo do ano, agora de 94, né? A minha neta nasceu. 2024, minha neta nasceu, primeira netinha minha. Aí do nada, meu filho, tudo contente, todos nós aqui, tudo alegre, e ela lá em Portugal. Aí do nada vem a notícia: ela foi tirada com ferro e machucou o crânio da menina. E agora? Ela vai ficar abobilada, vai ter acesso, né? Que fala? Convulsão. Né? Raimundo, ora, por favor, ajuda, Raimundo. E peguemos em oração. Que Deus fez? Curou ela, hoje não tem nada. Poucos dias depois a menina foi curada, não tem acesso, não tem mais nada. Está lá, sadia, correndo para todo lado. Aí Deus vem falar para mim: Luciano, meu servo, eis que eu te dei tudo que você pediu, agora dê o seu carro ao Raimundo. Eu pensei: isso é coisa da minha cabeça. Comentei até com o Arnaldo, falei: Arnaldo, eu acho que eu vou dar o meu carro para o Raimundo. Fiquei meio assim, e com medo de falar com a minha esposa. E Deus falou de novo, e a gente sempre conversava: ah, Raimundo, se eu ganhar lá, eu te dou um carro para você. Aí Deus mandou dar. Eu falei: mas vou ficar com o que, Senhor? E Deus falou: não, vai lá e dá. Eu falei: amém. Cheguei na André e falei: ó, André, eu estou aqui, mas Deus pediu para me dar o carro para o Raimundo. Eu já estava esperando ela falar não. Ela falou: não, pode dar. Vamos dar sim, hein? O Raimundo está precisando. Quer dizer, o que estava acontecendo ali era o trabalhar de Deus. A gente quer de Deus, a gente pede para Deus, mas Deus requer de nós. É bens materiais? Mas Deus requer. Vamos dar o carro para o Raimundo? Vamos. Falei: Raimundo, o carro é seu. Pode vir buscar o carro, Raimundo. Ele lá do Ceará: mas eu tenho que descer para ir, vamos comprar passagem, nós volta. E ficou naquela. Aí ele veio e falou para mim, um dia, antes dele vir, né? Falou: irmão Luciano, eu vou ser sincero com você, eu não ia pegar seu carro, mas essa madrugada Deus falou comigo. Foi eu que toquei no meu servo, mandei te dar o carro. Então quer dizer, foi coisa celestial, coisa do Senhor. Quem não entende vai falar o quê? Para quê? Você vai dar isso para outro? Mesma coisa, glória a Deus, aleluia, que acontece comigo. Quando eu fiquei desempregado, quantas pessoas tirou dinheiro do bolso para poder comprar alimento para mim? Isso eu não vejo, né? Isso a gente não vê. Quantas pessoas, glória a Deus, aleluia, fez algo por mim lá? Quantas pessoas tirou dinheiro do bolso para comprar um remédio com a qual eu precisei, a qual minha mãe precisou para me ajudar? Muitas pessoas. Só que quando Jesus também te pede, você tem que ter o quê? O coração puro perante o Senhor. Você tem que dar aquilo que Deus está te pedindo. Deus fala para você: eu te dei tudo, eu te dei casa, eu te dei isso, agora você vai aceitar. Você vai ser meu servo. Aí você fica: não, Senhor, eu vou ser feliz mais um pouco, eu vou fazer isso mais um pouco, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, né?
As pessoas, quando saíram do Egito, com, glória a Deus, aleluia, com Moisés, o que aconteceu lá? Era um povo que clamava pelo Senhor. Foi para o deserto. No meio deles tinha quem? Tinha também egípcios, né? Egípcios com filhos de Canaã, tudo misturado. Só que quando chegou lá, que viu, começou a ver as dificuldades. Mesma coisa eu digo a vocês. Quando vocês começam a ver a dificuldade dentro da igreja, é por quê? Porque não está olhando diretamente para Deus. Porque quando você começa a olhar direito para Deus, você coloca todas as coisas nas mãos de Deus. Só que Deus tinha uma promessa para aquele povo, que eles iam chegar na terra santa. Só que Deus mudou. Por que Deus mudou? Porque eles não suportaram a Deus e começaram a buscar a Deus estranhos, né? Deus estranhos. Mas o povo fala, mas como é que buscava, como é que fez aquele boneco de ouro, aquelas coisas? Porque tinha gente que usava corrente, era crente? Não era. Tinha gente que usava coisas do mundo, catar as coisas do mundo para fazer o quê? Adoradores, né? Para adorar algo ali. Fizeram um bezerro de ouro, fizeram isso, fizeram aquilo, para ter um Deus maligno no meio deles. E a Deus, na nossa casa, o que ele fala? É um Deus santo. Por que é tão difícil seguir esse Deus santo? Porque a gente temos que ter atitude, a gente temos que ter confiança nele. Muitas pessoas não têm confiança em Deus. Fala, eu vou lá para orar, mas Deus vai me dar. Quantas vezes, glória a Deus, aleluia, chegou pessoa doente, a gente estende a mão, unge, ora, a pessoa sara, vai lá para fora. Aí você pensa, amanhã ela vai estar aqui dentro da igreja, vai aceitar, vai ser uma pessoa fiel a Deus. O que ela faz? Ela vira as costas, né? Recebeu e vai embora, não é? Essas pessoas têm alguma coisa com Deus? Não tem, elas não acreditam, não têm a fé de receber, não têm a fé de buscar. Ela depende das pessoas que buscam, porque a palavra de Deus diz assim: se a sua fé é do tamanho de uma mostarda, você vai mover montanhas. Glória a Deus. Montanhas. Glória a Jesus, aleluia. Se a sua fé está em dia, vamos dizer assim, nosso obreiro daí está ali, a fé dele está em dia. Chega ali uma pessoa doente, ele vai estender a mão e vai orar. A fé daquela pessoa vai alcançar? Não, mas a dele alcança, porque ele acredita que Deus está com ele, ele acredita naquilo que ele tem feito para Deus, ele acredita naquilo que Deus tem sobre a vida dele. E a pessoa é curada por quê? Porque está ali um grande homem de Deus, está ali uma grande mulher de Deus, né? Então a gente recebe a bênção por quê? Porque acreditamos no Senhor Jesus. Por que missionário Davi Miranda muitas vezes orava lá, havia rádio, né? E muitas pessoas endemoniadas eram curadas, o diabo saía, isso, aquilo, por quê? Porque ele tinha fé em Deus, que Deus ia fazer milagre, e assim também somos nós. Nós temos dificuldades, nós temos nosso dia a dia da nossa dificuldade, mas nós temos que entender o quê? Que tem alguém que vai vencer por nós, porque ele é mais que vencedor, porque Cristo que vai vencer por nós. E muitas vezes a gente se apavora. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Agora acabou tudo para mim. É o que a gente pensa. Mas nem tudo para nós está acabado. Por quê? Porque Deus está atrás de nós. Deus está sobre nós. Deus está em cima de nós. Deus está pronto para entregar para nós aquilo que nós merecemos. Quer dizer, nós não merecemos, mas Deus está ali para entregar para nós, porque nós pedimos. É igual a palavra de Deus diz, né? Em Crônicas, se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, primeiramente se humilhar. Quantos de nós temos se humilhado na presença de Deus? Poucos. E buscar, não é você vir na igreja, dobrar o joelho, Jesus, estou aqui na sua casa, Deus, faz um milagre, e começar a pedir assim, só com palavras. Não, você tem que pedir do fundo do seu coração. A oração é aceita a hora que você coloca o seu coração, você derrama, como aquele hino diz, assim no altar, quando você derramar a sua em cima do altar, aí Deus vai te ver, aí Deus vai tomar conta. Por quê? Porque você está derramando todo o seu ser nele, você está derramando, clamando com todo o seu coração, a sua oração será levada até o trono, e Deus vai, glória a Deus, aleluia, enviar o anjo, Deus próprio vai vir, Jesus vem ele próprio resolver a sua
causa. É Ele mesmo que vai resolver. Por quê? Porque você está clamando de todo o seu coração. A oração é isso, é falar com Deus. E se você vai falar com Deus, a carne nossa não resiste, ela chora. Por quê? Porque Deus ele é muito grande, Deus é muito maravilhoso, Deus é muito santo. E Deus nessa noite quer falar conosco. Vamos nos humilhar na presença de Deus, porque Deus vai vir, vai sarar a nossa terra. Quantas vezes, glória a Deus, aleluia, eu mesmo posso dizer, levantar assim de manhã cedo, aquela dorzinha de cabeça, aquela dor de cabeça, eu dobrar o joelho e orar, Senhor, e colocar o meu coração em prática, colocar aquela fé em prática. A hora que acabar a oração, anda um pouquinho, daqui a pouco, cadê a dor? Sumiu. Por quê? Porque Deus ouviu. Salmo 6, versículo 9 diz assim: Deus já ouviu a sua súplica, agora Ele aceitará a sua. Então, para Deus aceitar, eu tenho que derramar perante o altar. Derramar qual que é o altar? É entre eu e Ele. Você quer ter uma experiência com Deus? Levanta na madrugada, puxa uma cadeira ou senta de frente com a cadeira, fala: Jesus está aqui e eu vou falar com Ele. Fecha os seus olhos e fala com Ele. Você vai, a hora que você começar a derramar mesmo o seu coração na presença dele ali, você vai sentir que tem alguém sentado naquela cadeira junto com você. Vai ter alguém enjoelhado do lado da cama junto com você. Eu já tive essa experiência, eu sei dizer isso. Quantas e quantas vezes, glória a Deus, aleluia, eu estou ali dirigindo e eu não posso fechar o olho, mas eu clamo a Deus ali, aí do nada eu começo a chorar, acaba as palavras, acaba tudo, eu começo a chorar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, haja, e vou pensando ali em meus pensamentos. Muitas vezes eu estou dirigindo e parece que tem alguém do meu lado, aquela luz vem e some, e eu olho, tinha alguém ali, alguém conversando comigo, dando palavras na minha boca, eu não poder falar com Deus, o próprio Espírito Santo. Assim é Deus na nossa vida. Se nós clamar de todo o nosso coração, andar na obediência do Senhor, glória a Deus, aleluia, Deus ele irá nos entregar. Deus ele está aqui do nosso lado. Deus ele está, glória a Deus, aleluia. Quando você chega cansado em casa, que não dormiu tantos dias, que não consegue dormir, o dia que você dobrar o seu joelho, faça a prova, Deus vai te dar um sono profundo. Um sono que muitas vezes, glória a Deus, aleluia, que nem eu no caminhão, eu começo a orar antes de dormir, aí eu deito duro e falo: meu Deus, agora eu tenho que acordar amanhã às 4 horas da manhã para poder orar, para poder continuar a minha viagem. E eu fecho as cortinas ali do caminhão, tudo ali, deito e durmo, é um sono só. Eu acordo assim, eu bufo no relógio, 10 para as 4, parece que alguém vai lá e me acorda, vamos. Muitas vezes acordo às 2 horas da manhã para fazer a oração junto com os irmãos lá do Rio de Janeiro. Muitas vezes aquela oração do pastor Miguel também às 5 horas da manhã, 5:30 da manhã. Eu já estou acordado ali só naquela ansiedade, esperando. Por quê? Porque quando o crente é de verdade, você aceita Jesus, você quer algo com Jesus, você tem prazer de fazer as coisas para Deus. Você tem prazer de ajoelhar, colocar o seu joelho no chão e clamar a Deus. Você tem prazer de poder sentir que Deus está na sua vida. Não é só vir na igreja e dizer: eu sou crente. Não! Desse tipo de crente o inferno está cheio. Verdade, Senhor. Desse tipo está cheio lá no inferno. A gente temos que fazer de coração, ter o coração limpo perante o Senhor. Essa é a palavra que Deus me deu essa noite. Vamos nos humilhar na presença de Deus. Vamos fazer para Deus, né? Vamos deixar, glória a Deus, somos escolhidos, então nós temos que provar que somos. Nós temos que provar que somos crentes fiéis a Deus. Nós temos que provar que nós somos verdadeiramente, não somos dessa terra, mas sim do lugar que está lá no céu à nossa espera. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continua falando a cada coração. Glória a Deus.